Ouço, ouço. Ok, então, Jorge, eu queria que você pudesse repetir aqui o que você comentou comigo no celular, que aí com o professor Adriano a gente consegue ir aparando esses pequenos detalhezinhos, certo? Perfeito, perfeito. Primeiro, deixa eu agradecer. Está conseguindo me ouvir bem, professor Adriano? Ouço bem. Perfeito. Então, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela atenção e pelo cuidado em relação a isso. Bom, eu venho buscando seguir o cronograma, né? O projeto foi selecionado depois daquela readequação que teve, né? E houve ali um repasse desses rendimentos para os novos projetos, que estavam ali na beiradinha para serem selecionados. Bom, eu fiz o seguinte, há 9 dias atrás, eu enviei um e-mail para readequar essa planilha. Ela foi montada, na época, com o valor já descontado do imposto de renda, uma vez que o edital pedia isso. Esses descontos fizeram com que as rubricas tivessem um valor abaixo do mercado, né, tendo em vista todo assim, a adequação que a gente tinha que fazer dentro daquele valor descontado do IR. Uma vez que chegou no momento de nós, então, pagarmos primeiro a equipe que produziu tudo isso, elaboração de projeto, roteiro, pesquisa, e posteriormente também a pré-produção, então enviei as planilhas para que fossem aprovadas, né? E aí eu recebi um e-mail de volta dizendo, Jorge, você precisa colocar isso, formatar isso, né? Dentro de um PDF, com assinatura do Gov. Falei, pô, tranquilo, isso é importante. Então eu fiz tudo isso. Depois que eu fiz isso, me veio um outro e-mail dizendo que os valores destinados para elaboração e diretores estavam discrepantes, né? Por exemplo, de elaboração de projeto, é de prática que nós cobremos 10% do valor do projeto. É uma prática não feita só, assim, eu não inventei essa prática, nós fazemos isso desde sempre. Nos projetos do audiovisual, todos os projetos da CECEL, os projetos municipais, os projetos a nível federal, os projetos apresentados para as empresas que nos pedem que construímos esses projetos. Então, 10% é um valor de praxe. E aí eu recebi isso de volta, que eu deveria justificar isso. Então, desenvolvi um texto justificando que aquele valor estava condizente com o mercado. E aí disse que isso não foi aprovado, né, e que eu deveria, então, rever esse valor para distribuir e, claro, seguir ali as diretrizes, né, relacionadas à Lei Paulo Gustavo, que, na verdade, elas compõem todo um sistema de diretrizes de administração pública, né, que se trata de você ter ali impessoalidade, enfim, ser justo, né, com a distribuição desses valores. Bom, aí eu expliquei novamente que esse valor não se tratava de novas atividades que eu estava inserindo para cada rubrica, e sim que era um reajuste, um ajuste aos valores de mercado que não haviam sido realizados no momento da construção da planilha. Bom, aí me foi dito que isso também não seria aceito e que eu deveria rever esses valores. Bom, eu venho já há 9 dias reenviando esses e-mails, estamos no e-mail 17, já no sexto ofício, respondendo isso. O que eu fiz, então? Como eu precisava acertar com a equipe da pré-produção, e nós vamos iniciar as filmagens na semana que vem, aproveitando o show Safra que está acontecendo aqui em Lucas, algumas autoridades, pessoas vêm até aqui, então é o momento de nós deslocarmos a equipe para lá para poder iniciar essas filmagens, né? Então a produção vem me solicitando isso para a gente já acertar uma parte com a equipe, só que eu não tenho tido esse retorno. O que eu fiz? Falei, bom, então precisamos fazer isso acontecer. Retirei R$ 5.000, abri uma nova rubrica de coordenação, coloquei a jornalista nossa, que é a Camila Galvão, como coordenadora, que é um cargo que vem logo abaixo da produção executiva. E aí, mandei, inclusive, o portfólio dela, que já estava na equipe, mas o e-mail que me veio de volta disse que ela já estava na equipe, então eu deveria descrever isso no ofício, se ela ocuparia 2 funções ou se ela
deixaria uma das funções de lado, né? Então, assim, depois de 17 e-mails trocados aí com o pessoal da equipe da comissão avaliadora, imagino, eu vejo que há um exagero, Adriano, em relação a essa questão da organização da planilha. Até porque cada rubrica ela deverá ser paga exatamente para a pessoa. Nós vamos ter uma descrição dessa atividade, vamos ter os comprovantes de pagamento, né, depois das notas fiscais, e, por fim, um objeto que terá que ser entregue dentro do prazo estabelecido pelo edital. Então, assim, eu vejo que esse exagero ele está prejudicando o andamento do processo, o andamento do cronograma, inclusive, que já estava previsto e aprovado pela CECEL. E aí, ontem, eu tive 2 reuniões buscando ajustar essa questão aí de pagamento. Falei, gente, vocês vão ter que esperar, porque sem essa aprovação eu não vou mexer nesse recurso. Só que, assim, tá demais. Assim, não dá. Daí tu não Ô, consegue Jorge, trabalhar. você mora em Cuiabá? Eu moro em Lucas. É porque uma das sugestões eu ia dizer para você ir lá pessoalmente, na CECEL, e falar. Porque esse seu edital, ele é de responsabilidade da Políticas Culturais, não é isso, Lorena? Já estou verificando aqui, só um minutinho. Mas, se eu não me engano, ele é de responsabilidade das Políticas Culturais. O teu e-mail, ele tem o nome de quem assina ou só assina como comissão? Assina como edital Fomento Audiovisual, diretor estreante de São Paulo Gustavo. Não assina nenhum nome. E políticas culturais. Uhum. Tá. Políticas culturais não é Jorge, Ulisses o que tá que eu frente? posso fazer é o seguinte. Eu vou enviar uma mensagem para o coordenador desse edital, Certo. vou pedir vou informar que você reside em Lucas, que você já trocou 17, 17? 17, eu enviei o e-mail ontem às 4h36. Pronto. Só para não Você já fugir. enviou 17 e-mails, Isso. que você não tem condições de vir a Cuiabá, e que você está fazendo um redimensionamento da sua planilha financeira, que você fez observações a sua rubrica inicial lá a primeira planilha financeira previa elaboração de projeto? Previa, porém, Adriano, com um valor, como eu já comentei, inclusive já foi justificado no primeiro e-mail isso, com um valor abaixo para a gente poder... Porque tinha que se adaptar exatamente. Então, uma vez que não foi cobrado o IR, então, teve que então redistribuir. O que eu vou solicitar do Rafael é uma reunião, uma live contigo, igual nós estamos tendo aqui, para você apresentar e que ele possa tomar pé da situação e que ele possa apresentar, então, qual é o parâmetro. Se ele diz que o seu preço está acima do mercado, qual é o parâmetro que a CECEL utiliza como preço de mercado? Porque não existe esse parâmetro. Não existe. A CECEL não tem um parâmetro de preço de mercado. Né? Então, ela tem que dizer que ela não aceita, embasado no documento tal. Então, ela tem que dizer qual é o documento que diz que, por exemplo, a elaboração do projeto cultural não pode ser maior que 10, menor, tem que ser quantos por cento do projeto? 10% do valor do projeto, Adriano, é um parâmetro que nós temos usado desde sempre. Ela não é uma invenção da minha parte, e muito menos na sua planilha financeira, esse é o único caso que você está tendo problema? Não, ele mencionou, veja, desde o primeiro e-mail, ele mencionou assim, ó, a alteração do item, elaboração do projeto, é necessário apresentar de forma detalhada a justificativa do aumento em mais de 100% do valor original. O valor original eram R$5.000, certo? Então, 10% ele pulou para 15 mil, ok? Então tá, fiz o e-mail de justificativa. E o outro item o ofício, perdão. Mas você subiu essa rubrica de 5 para 15? Isso. E aí diz assim, alteração do item diretor se faz necessário um detalhamento. O que eu fiz?
Na época, estamos falando aí de 2023, que nós fizemos a planilha, os valores alteraram. Se eu chamo, por exemplo, o meu produtor executivo para fazer, ele não vai cobrar menos de R$ 1.500, R$ 1.400 aí por diária. Nós vamos ter em torno de 5 diários, né? Na época era 1.300, se não me engano. E aí conversei e falou, Jorge, precisa melhorar isso aí. Eu falei, tá bom. Então foi o que eu coloquei, tanto para diretor quanto para produção executiva e algumas outras rubricas. Mas ele mencionou diretor. O que eu fiz? Eu fui lá, então, e retornei o valor original, certo? Mas mantive um acréscimo da pré-produção, que foi de 2.000, por exemplo, para R$ 3.000. Só que aí corresponde ao trabalho de um mês, e não de 5 diárias, né? Ou de uma diária. Percebe? Então, o que eu fiz? Fui lá, retirei, reenviei de novo. E aí, na terça-feira, eu enviei de novo um outro e-mail dizendo, olha, preciso acertar aqui, como é que está? Precisa melhorar alguma coisa? Tem que mudar? Aí falou assim, olha, essa planilha não está aprovada, quer ver, ó, as despesas que sofrem alterações significativas devem vir acompanhadas de detalhamento da necessidade de alteração, no que tange a função exercida pelo profissional dentro do projeto. Então, ele pede novamente, depois de todas essas respostas, que eu refaça essa justificativa da elaboração de projeto. E aí, eu respondi, eu falei, olha, as justificativas, elas foram apresentadas conforme a orientação. De acordo com o cronograma, a gente vai fechar a equipe, pagar ela hoje. Mas já estava 9 dias buscando fazer isso. Aí eu falei, por favor, seja específico, me diga exatamente o que você considera que precisa ser alterado. Entende? Porque se por um lado, Adriano, a gente precisa reduzir, a gente vai ter que redistribuir esse valor. Entende? Sim. Então, vai tornar mais complexo ainda a prestação de contas. Percebe? Porque se eu pego, por exemplo, a rubrica de 10%, e eu preciso pagar alguém, eu vou tirar desse recurso para não ter que refazer essa planilha, reenviar para aprovação e passar por todo esse processo. Você percebe? Então, eu vou falar com eles, vou passar seu nome, vou solicitar dele uma reunião online, mas eu quero saber, existe alguma possibilidade de você vir pessoalmente em Cuiabá para resolver? Porque seu projeto é um projeto grande, né? Então, se não houver, porque assim, às vezes eles dizem, olha, a gente não atende chamada, a gente só responde por e-mail, né? Então, você faz e vem pessoalmente falar com o secretário adjunto de Estado, porque aí já é uma situação que você diz, olha, meu projeto está inviabilizado, né? E eu gostaria de que vocês me dessem um parâmetro, um documento dizendo, esse é o preço de mercado conforme tabela tal da lei tal. Mas nem existe essa referência. Exatamente. Assim, então, em termos de tabela, né? O que existe é uma prática de mercado que nós uma prática de mercado. Então, e que precisa ficar claro que você está fazendo um redimensionamento, porque você havia previsto um dinheiro para imposto de renda, agora você está redistribuindo. E quando você fez sua planilha, considerando o desconto de imposto de renda, você reduziu o valor de todo mundo. Agora você está redistribuindo. Eu compreendi isso. Jorge, eu vou falar com o Rafael. Se ele não topar fazer a live, eu sugiro você vir pessoalmente, marcar um horário com o Jean Moura, o secretário de Estado. Ele atende todo mundo. E você traz todos os seus e-mails impressos, a sua planilha financeira, e se você quiser, eu passo um número pessoal do Jean para você, mas para você marcar uma conversa pessoal com ele, porque não adianta conversar com o WhatsApp, porque as conversas do WhatsApp não rendem. Né? Então, vamos tentar uma live. Se não rolar a live, você se organiza para vir um dia em Cuiabá. Perfeito. Aí você nem fala com o pessoal do edital. Você fala, eu vou em Cuiabá falar com o Jean. Tá. Porque o Jean resolve. Sim, sabe, Adriano, assim, ó, teve um e-mail aqui deles que eu perguntei o que precisa ser alterado, né? E aí ele descreve assim, ó, que fique demonstrado quais atividades serão desenvolvidas pelo profissional que antes não seriam. Percebe? Então, eles
está considerando... E se você está considerando um valor a maior, esse profissional vai ter que desenvolver uma outra função. Mas olha só, por que eu fiz essa ligação e entrei em contato com vocês? Eu descrevi isso para ele no e-mail. Falei, olha, me permita esclarecer que todas as atividades de cada rubrica já estão previstas, certo? Pode ter alterações imprevistas que a gente vai ajustar. Mas, assim, já está previsto tudo isso. Então, a alteração da planilha... Na sua planilha financeira, você tem a previsão de empresa produtora? Empresa produtora, empresa de locação de equipamentos? Tem. Você tem, né? Tem sim. Tem de locação, de contratação de profissionais, de transporte, de hotel, Ou seja, ela já está completa, né? Não teria como necessidade de você criar uma nova rubrica. Eu entendi. O que eles estão pegando é que, se você tinha previsto esse valor anteriormente para executar o projeto, como é que você quer ampliar agora? Só que cabe a sua justificativa é que, se você não ampliar esses valores, você vai devolver o dinheiro, porque assim, você já fez um ajuste no seu projeto em função da declaração, do caso do imposto de renda. Agora você pegou o dinheiro, né, e você está acrescentando. O que eu acho que você poderia fazer é pegar o dinheiro que sobrou do imposto de renda e dividir ele em partes iguais para todas as rubricas. Você não aumentar para uma rubrica. Você vai dizer, olha, então eu estou pegando o valor que eu tenho que redistribuir e dividindo ele em partes iguais. Então, por exemplo, se o diretor consumia 10% do valor do projeto, ele vai receber 10% do valor que está sobrando. O valor... Você montaria uma tabelinha assim, entendeu? Então... Mas olha, Adriano, desculpa te interromper. Olha, você acabou de me dizer isso, e olha o que eu fiz. No e-mail inicial, eu posicionei o valor, que era do imposto, de 41.250, e fiz uma lista com toda a numeração de cada rubrica e de cada etapa do projeto para quem foi distribuído. Roteiro, pesquisa, produção executiva, assessoria de comunicação, design gráfico, som direto, gestão de mídias, material de consumo, acessórios, combustível, hospedagem, editor de áudio, colorista, tratamento, finalização. Foi redistribuído para todas essas rubricas. Percebe? Não de forma igual, porque nem todos têm a mesma, o mesmo valor. Agora, o que você pode justificar, Jorge, por exemplo, aumentou o salário do diretor. Por quê? Você coloca lá, o diretor antes estava previsto para trabalhar 6 horas por dia, agora ele vai trabalhar 8. Certo. Você tinha previsto carga horária de trabalho de cada um? Sim, eu previ 5 diárias para cada um. Pronto. Certo? Você coloca agora que cada um vai receber, que devido à ampliação, a demora da execução do projeto, e a constatação é que há uma necessidade de aumento dessa diária. Você não vai aumentar o valor da diária, você vai aumentar a quantidade da diária. Certo. Então, você não vai mexer no valor inicial. Você vai dizer, olha, vai haver uma ampliação, é um filme, né? Esse filme não vai ter condições de ser gravado com apenas 5 diárias, eles vão ter que perceber a realização aí de 8 diárias, você não dobra a quantidade, você coloca aí mais 3, por exemplo. Né? Que houve uma ampliação do trabalho, não houve uma ampliação da meta. Pode ser que passe. Tá, isso aí, Adriano, pelo que eu entendi aqui, já tá ok. Por quê? Porque quando eu fiz uma nova rubrica, eu reduzi o valor de 10%, de 15 para 10 mil, e criei uma nova rubrica de coordenação, que é uma função logo abaixo da produção executiva. E aí eu mandei o portfólio, certo? E mandei um novo ofício, né? Tudo isso assinado pelo Gov e tal. E aí a alegação foi assim, ó, se faz necessário, aí, olha só, é uma nova função dentro do projeto. É necessária a indicação da necessidade dessa nova função, bem como a indicação de quem será o profissional, seu currículo. Beleza, fui lá, fiz e mandei. E aí eles responderam,
informamos que, referente à nova rubrica, a profissional indicada como coordenadora já integra a equipe como assessora de imprensa. Faz necessária a descrição no ofício se a profissional exercerá as duas funções ou mudará de função no projeto. Você percebe? A função dela de assessora de imprensa é por quantos meses? Ela vai estar durante todo o projeto. Pronto. Durante todo o projeto, né? Só que ele diz assim, ó, sugerimos a retificação do envio. Eu falei, ué, mas ela não pode assumir a função de coordenação e de assessoria de imprensa? Né? E outra coisa, Adriano, não há nenhuma, até onde eu venho fazendo projetos e prestando contas, inclusive o prestação de contas da Lorena foi o meu modelo lá em 2021, para poder fazer a minha prestação de contas, em nenhum momento você precisa dizer se essa pessoa vai ter duas funções no projeto ou não. Colocar isso, não se pede isso, assim. Aí o que eu fiz? Beleza. Fui lá e coloquei em negrito dentro do ofício de que a Camila Galvão, que é a atual assessora de imprensa, também assumirá a função de coordenação. E estou até agora, são 8h45 da manhã, esperando uma resposta desde ontem. Entende? Então, talvez seja só o caso de resolver essa questão. Porque a única coisa que está pendente de resolver é essa questão da função das duas funções. De coordenação, porque eu precisei reduzir os 10%. Tá, porque o restante meio que se encaixou. Pelos que eu recebi aqui, porque assim, só falta daqui a pouco eu falar assim, Jorge, não, tem uma outra questão aqui que, mas por que não fala tudo de uma vez, né? Assim, isso prejudica o andamento do processo, porque se ele coloca, olha, tem essa e essa aqui, que nós precisamos que você reelabore, né? Por quê? Porque nós estamos prevendo acessórios como material de consumo. Nós vamos botar uma câmera acoplada numa carreta, acoplada num carro, que ela vai rente ao asfalto, entende? Então, é material de consumo, eu não posso alugar essa câmera, entende? Então, o que eu fiz? Reduzi esse valor, coloquei como material de consumo. Então, se houvesse alguma questão, imagino que já deveria ter sido colocado. Não foi colocado nada, só se falou de elaboração de projeto e diretor. Aí, ajustei, mandei e estou aguardando um retorno agora. Pronto, então vamos lá. Eu estou mandando mensagem aqui para o Rafael, eu vou passar a sua situação e vou pedir a ele, vou dizer, olha, se você tem aí um parâmetro do que é feito oficialmente de valor, esse... Travou, professor? Travou, né? Travou. Repete, Adriano, que travou. Você está falando que você ia conversar com o Rafael? Com o Rafael. Sim, vou conversar com o Rafael, vou solicitar para ele atenção nessa sua situação. Chegar final do dia, eles responderem e não for suficiente, mas de qualquer forma, eu vou solicitar dele uma live contigo para a gente solucionar. Se ele for reticente, não quero live, não quero entender, não quero entrar nesse assunto, você já fica no seu plano B, que é de vir a Cuiabá, falar com o Jean. Né? Porque eu acho que compensa você pegar um ônibus, um carro e vir e resolver isso pessoalmente. Depois, agora, se eles responderem que está ok, você só pede um e-mail de confirmação. Então, gostaria de confirmar se toda a minha planilha financeira enviada está aprovada. Aí eles vão dizer, porque às vezes eles falam uma coisa ou... está aprovado isso, mas você precisa de uma aprovação completa da sua planilha financeira. Tudo bem. Só precisa, Adriano, deles que eles respondam isso, entende? Eu me mandava um e-mail hoje, aí respondia no outro dia. Aí eu mandava imediatamente, aí respondia no outro dia. E assim vem vindo esses retornos, hoje faz 9 dias que eu estou buscando isso. Então, assim, talvez, Adriano, não seja necessário nem fazer a reunião com o Rafael. O Rafael me conhece, a gente já conversou várias vezes, eu já fui falar pessoalmente com ele na CECEL. Então, talvez a conversa com o Rafael e falar assim, olha, o Jorge fez o projeto do Mel da Floresta, já falou com você, enfim, é lá de Lucas. Assim, o cara quer desenvolver o trabalho,
pelo que eu estou vendo aqui, provavelmente ele vai talvez até te dispor as planilhas para você poder ver, não há nada que fuja à regra que nós sempre temos seguido, a não ser que haja uma regra nova, né? Então não foge nada. Então, assim, só para dizer o que tem que fazer, ou se não tem que fazer nada, aprovar a planilha. Você já conversou com o Rafael sobre esse seu projeto, no caso? Esse projeto agora não, eu conversei com ele ano passado, 2020. Conversei com ele em 24, começo do ano. Então ele vai te conhecer. Eu vou dizer quem é e ele vai... Ele vai lembrar o Jorge. Vou pedir um atendimento, mas eu vou nesse campo de dizer, quando vocês dizem que o valor está fora do trabalho, vocês precisam dizer qual é a base. Então eu preciso saber qual é essa base para me orientar, não somente ao Jorge, mas aos outros proponentes também. Com certeza, porque todos tiveram que fazer a redução do valor do IR na primeira planilha. E depois remanejar esse valor. E para remanejar e usar o recurso, precisa de aprovação. Tá. Lorena, manda aqui no grupo o nome dele, o nome do projeto e o município, que eu vou... O Rafael já está me respondendo aqui, eu vou entrar em contato com o Rafael, ver se consegue essa live para conversar sobre o específico desse projeto. E você aguarda a resposta. Se a resposta chegar negativa, aí, amigo, falar direto com o chefe dos chefes que ele resolve. Eu vou... Perfeito. Vou confirmar as informações. Jorge Esteban Sepúlveda. Isso. Hospital 15, projeto BR-163, a luta pela vida. Isso. Você é proponente pessoa física, o telefone é 65-9681-7076. Exatamente, Lorena. Ok. Exatamente. Eu vou, então, mandar um e-mail agora perguntando se está tudo ok, tendo em vista o último e-mail que eu enviei, ainda não teve resposta. Eu acho que é melhor você esperar até a tarde para ver se chegou essa resposta da última pendência. Aí eles disseram que está ok, você faz o segundo e-mail. E esse ok refere-se a 100% da planilha financeira apresentada ou somente a essa função que foi solicitada. Certo. Você precisa de um ok 100% da sua planilha financeira. É preciso para que a gente siga adiante. Ou, pelo menos, assim, Jorge, pode acertar a pré-produção. Né? Uhum. Assim, já foi enviado na época, eu me lembro que demorava 2, 3 dias no máximo, já te falava tudo o que precisava mudar, você ia ajustava, e na época, não sei se é a Keiko ainda, mas era a Keiko que assinava, falava, olha, tá tudo ok. Ela mandava toda a planilha que foi revisada, se tinha ressalvas, ela dizia, olha, tal coisa precisa ser ajustada, mas a planilha pode seguir em frente. Mas, ó, ajusta isso aqui. Mas tinha um retorno que era bem mais célere, né, cara? Acontecia de uma forma bem mais dinâmica. Agora, dessa forma que está acontecendo, realmente está prejudicando o andamento do projeto. Tá bom, então, meu querido. Tá bem? Eu vou entrar em contato e a gente vai te mantendo informado, tá bom? Perfeito. Gente, muito obrigado, tá? Uma boa quarta-feira para vocês. Eu vou seguir por aqui. Qualquer novidade, por favor, pode me chamar. Tá, ok. Sucesso no projeto, Jorge. Tchau, tchau.